O mundo muda. Neste momento assistimos à decadência do colosso americano, sempre a desculpa de democracia, comunismo, entre outros. No Iraque usaram até a desculpa de armas químicas jamais encontradas. Agora eles têm uma guerra por procuração contra a Ucrânia, em que esta e seu povo estão servindo de bucho de canhão para os interesses do Império Americano, escondido atrás da OTAN. Altera-se o poder mundial, pois nesse momento crescem a Rússia, a China e outros países rebeldes, casos de potências médias como o Irã e a Turquia, enquanto decresce o poderio americano do Império do Capital, por ele encabeçado. Todavia, continua a propaganda de sua plutocracia, governo dos muito ricos, chamada por eles de democracia, na tentativa de enganar o mundo. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que vimos há muito tempo são estados de exceção, no sentido de George Agamben, em livro do mesmo nome. De longa data, um estado de exceção. O regime jurídico, a forma jurídica que tomam as democracias capitalistas, plutocracias em verdade, sob comando, ao fundo, americano. Vejam, por exemplo, Getúlio, quando fez a famosa lei Terezoca, famosa, denunciada e colocada e analisada por Paulo Napoleão no livro Autoritarismo e Impunidade. Tanto que o grande Rui Barbosa, em 1921, na Faculdade de Direito de São Paulo, USP, como Paraninfo, através de um representante, no seu discurso colocou o termo tardinheiros para os juízes brasileiros. Hoje, com a crise americana, concorrem diversas frações políticas do bloco de poder americano ao poder mundial, ambas disputando fatias de poder dentro dos Estados Unidos e fora dele. Imitações diretas, como da mesma forma lá, morte de professores, invasão de escolas, etc., e aqui também. Então nós vemos uma ligação direta entre o Império Americano, suas práticas e políticas e o que tem acontecido no Brasil. Vide os milhares de crimes na Baixada Fluminense, o jogo do bicho à solta e assim por diante. Se o jogo do bicho vem de 1892, continuamente, pouco tempo depois da proclamação da República e também da abolição da escravatura, nós vamos ver aí um foco de corrupção sistêmica que vai se desdobrar em criminalidade sistêmica num verdadeiro Brasil criminal ou criminoso que atinge seu ápice a partir de 1964. A ditadura militar vai precisamente acabar por entrosar-se e ligar-se com banqueiros de bicho, ligar-se com o crime organizado, inclusive utilizar assassinos e torturadores da Polícia Civil e do jogo do bicho para os seus interesses de combater e matar e torturar militantes de esquerda.
pessoal, hoje eu vou falar especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Tem a ver com a política nacional, porque o nosso prefeito ele é um político com aspirações nacionais e faz, sim, todas as articulações nacionais e faz parte de um partido do Centrão. Agora, o que ele ainda não disse para o que veio foi para resolver os problemas do cotidiano da população carioca. Aqui eu já falei várias vezes que quem precisa se utilizar do transporte coletivo, pena porque não tem ônibus. Ônibus, quando existe em péssima qualidade e não há nenhuma pressão do poder público sobre as empresas. Por que será? Qual é a articulação que o nosso prefeito Eduardo Paes tem com as empresas de ônibus que não toma nenhuma medida contra elas, né? E também nós percebemos o que? Quem anda pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, olha, tem de tomar muito cuidado, porque ela está em petição de miséria. É buraco por tudo quanto é lado, as calçadas em péssimas condições de preservação, colocando em risco a população, né? Sem falar do aumento da miséria na cidade, né? O número de pessoas dormindo nas ruas aumenta a cada dia que passa. Ora, e sinceramente, será que não existe nenhuma política pública que possa resolver esse problema dos mais necessitados? Mas não, o nosso prefeito Eduardo Paes parece que está mais preocupado em repetir o velho receituário da questão social. Vamos armar a guarda municipal. Essa é a preocupação. Ou seja, ao invés de combater as condições da miséria, ele quer punir aqueles que estão em condições de vulnerabilidade. Paciência, prefeito Eduardo Paes. A população precisa de uma resposta efetiva para dizer o que o senhor veio fazer na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Brasil perde por ano 120 bilhões de reais por enterrar lixo dos aterros sanitários nos lixões, contaminando o meio ambiente, poços artesianos, aterrando lagoas, aterrando manguezais. Nosso país produz 80 milhões de toneladas por ano e apenas 3% disso é reciclado. Nosso país está jogando dinheiro fora, enterrando e queimando lixo em grande quantidade, emitindo gases de efeito estufa e contaminando o solo, as águas, os manguezais, as lagoas e a Baía de Guanabara. Nós precisamos que a sociedade se mobilize para exigir do poder público, em especial das prefeituras, investimentos na coleta seletiva, na reciclagem, o apoio às cooperativas de catadores e também programas de educação ambiental. Luiz Mário, petroleiro, de 16 de maio. É com grande satisfação que noticio que Jean Paul Prat, presidente da Petrobras, decide acabar com a PPI, a Política de Paridade de Preços Internacionais dos Combustíveis. Ficamos muito felizes, nós petroleiros e toda a sociedade, para comemorar. E já brindou essa decisão com redução do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E virão mais, se Deus quiser. E depende de você também lutar por isso. De você lutar para recompormos as nossas empresas que foram doadas. Recompor os nossos campos de petróleo que foram doados. E de prima, logo agora, antes disso acontecer, revogar a emenda constitucional que garantiu isenção de impostos às vampiras em nosso território. É isso mesmo. A PEC do trilhão. Se não me engano, foi assim chamada. Que isentava por 20 anos as petrolíferas estrangeiras que exploraram nosso petróleo, nossas águas e na nossa terra. Tem só uma maneira de recompor o orçamento destinado à saúde e educação, de imediato, e previdência. Isso deve ser feito imediatamente. Assim como a auditoria da dívida pública, que também deve ser feita de forma imediata, até porque também é previsto em Constituição Federal. Na Constituição que virou uma letra morta, infelizmente. Mas está lá, viva. Não foi revogada. Então cabe sim uma auditoria da dívida pública para acabar com essa ciranda financeira que os bancos fazem com o nosso país e com o nosso povo, levando cerca de 50% de tudo que se arrecada no Brasil em impostos para seus bolsos. Privatizar faz mal ao Brasil, reais brasileiro. Meus amigos, em vista do que ocorre no Brasil, como é possível haver defensores da ditadura militar? Se justamente essa ditadura militar permitiu o crime no Brasil, aliou-se ao crime, torturou, matou e é a maior responsável pela morte de grande parte da população brasileira. Porque o que nós vemos hoje no Brasil é uma herança que remonta até a década de 60, 70. E se formos mais longe um pouco, a Getúlio Vargas, em 1950, e chega aos dias de hoje. Inclusive de uma forma terrível, porque essa ditadura, além de fazer provocações para deliberadamente ter razões de reprimir e matar as lideranças de esquerda e outros, além de provocações, como está citado aqui nesses programas, essa ditadura militar ainda organizou o crime. Ela organizou o jogo do bicho, utilizou torturadores da Polícia Civil, assassinos da Polícia Civil, tudo
com aquele objetivo de servir ao interesse americano, que, segundo eles, havia um grande dominação e risco comunista do Brasil, que nós sabemos que não havia coisa alguma. E como é que se explica isso? Onde estão os intelectuais de Chile? Onde está um Caio Prado Júnior? Onde está o Nelson Werneck Sodré? Onde estão tantos outros? Estão, sem aparecer, existem alguns que merecem respeito. Além de tudo, nossos intelectuais parece que hoje passaram a se dedicar às suas carreiras. Cursos no exterior, diplomas por Harvard, etc., não se dedicando a indagar os problemas da democracia brasileira, os problemas da esquerda, alguns que nós estamos tocando aqui, e desenvolver trabalhos dentro desse sentido, como tem desenvolvido alguns jornalistas, como é o caso aqui da Jupiari, do Chicotário, né? Os porões da contravenção, é o caso também aqui do José Cláudio Souza Alves, dos Barões ao Extermínio, é o caso também do Manso, né? A República das Milícias. Vejam bem, todos jornalistas. E com isso, o que é que nós assistimos? A internet se servindo de brincadeira, de manipulação através do algoritmo, da propaganda, porque na internet aquelas 500 mil visualizações, 1 milhão, dependem de dinheiro, de investimento. Então trata-se de um problema de ideologia pró-americana, pró-imperialista, o que assegura o algoritmo e a manipulação, e trata-se ao mesmo tempo de investimento financeiro. E de outro lado, eles ainda até se dão o luxo de aconselhar o que você deve se autocensurar, o que você deve cortar, etc., para que o algoritmo, condescendentemente, te dê um pouco mais de divulgação. Isso é uma brincadeira, né? Querer uma pré-censura de uma maneira dessa de pessoas, mas conseguem. O que nós vemos e de pior nisso tudo? As ligações entre militares, policiais, milicianos e o jogo do bicho, que vem de 1892, como já foi dito aqui. Essa ligação é direta, e ela vai ser direta também, através de Nóbrega e outros, a gabinetes de deputados estaduais, vereadores e federais, e a eleições. Tudo isso culminando em Bolsonaro e outros eleitos presidente da República. A categoria mais punida pela ditadura de 64 são os próprios militares. São milhares de marinheiros, soldados, não é? Tanto do Exército como da Aeronáutica, oficiais, que terminaram presos, mandados para casa, reformado antes de concluir seu período, não é? de serviço, enfim. Qualquer militar, após o golpe, que dissesse que era contra o golpe, que era janguista, que era simpatizante do Jango, ou do Leonel Brizola, ou do Darcy Ribeiro, infelizmente, os próprios colegas do quartel denunciavam aos oficiais, porque eram ordem dos próprios oficiais, eles colocavam seu nome na lista e nas relações deles, e a partir dali você ficava rotulado como sendo um inimigo da nação. Os militares e civis que se tornaram vitoriosos naquele momento entenderam que deveriam institucionalizar o que eles chamavam de Revolução de 64, criando regras e estabelecendo procedimentos, sobretudo no que diz respeito à punição dos que eles julgavam subversivos, comunistas, e, enfim. E para isso lançaram um ato institucional.
qualquer guerra é uma atrocidade, é um absurdo, é você resolver problemas que não são da população, bombardeando a população civil. E nós temos assistido aí a preocupação com a guerra da Ucrânia, que realmente tem de ter uma preocupação com ela, porque mulheres, crianças, idosos e jovens estão morrendo a 3x2 lá. Agora, eu não vejo a mesma preocupação que a mídia tem ou que as grandes potências têm em relação à guerra da Síria, que já dura anos. E a população síria, o que está passando? Não vejo a mesma preocupação com a guerra civil que está acontecendo no Sudão, que também está colocando em risco a vida de milhares de sudaneses. Por quê? Porque acontece na África. É por isso que as grandes potências que sempre exploraram e continuam explorando o continente africano, levando a população desse continente à miséria, não se preocupa, né? Não vejo essa mesma preocupação e a iniciativa de punição em relação ao Estado de Israel, que bombardeia a faixa de Gaza há décadas e nada é feito. Simplesmente condenamos. Sim, condenamos e continuamos fazendo, assistindo que está sendo feito a ocupação de território que não pertence ao Estado de Israel, com o argumento de que é em defesa do Estado de Israel, então você vai e ocupa um território. Esse mesmo argumento o Putin usa. E aí eu queria chamar para uma reflexão. Será efetivamente que as grandes potências, inclusive os Estados Unidos, são inocentes nessa guerra? Eles estão preocupados em acabar ou estão preocupados em vender armas? Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. O país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome, todos os dias. Então, o que pretende essa gente? Para onde vão? E de que forma vão? Utilizando uma estratégia de táticas estrangeiras, o dedo estrangeiro aqui dentro, na logística, no dinheiro, em tudo. E além do dedo estrangeiro, de uma estratégia estrangeira, apoio estrangeiro, os militares da frente fizeram esse papelão vergonhoso, antinacional que estamos assistindo, porque estão envolvidos nisso, e completamente iludidos. Vejam, senhores, onde estava aqui Eduardo Prado, décadas atrás. Basta dizer que entre os norte-americanos é motivo de chacota haver países como México, Venezuela, Colômbia, Brasil, que tem a importância de se intitular de Estados Unidos, porque o Brasil, na época, o sentido de macaquice aqui era tal, que botou o nome Estados Unidos do Brasil. Na verdade, nós tivemos até o Brasil invadido pelos americanos em Recife, Natal e Belém. Invadiram os 3 lugares, porque queriam a nossa participação na guerra a qualquer custo. Getúlio hesitava, tinha uma influência alemã, etc. Invadiram. Botaram fuzileiros aqui, depois fizeram um acordo. Getúlio saiu correndo e fez um acordo com eles. Então, nós estamos ainda hoje numa guerra civil híbrida, com o inimigo aqui dentro instalado, e nessa situação das redes sociais. Os senhores não poderão, que eu tenho enfatizado, os senhores perguntarão, e essas redes sociais?
fazem esse prejuízo? Sim, claro que fazem. Vou dar só um exemplo, para encerrar o que estamos falando aqui, né? Um exemplo. No caso mundial, vamos citar a Índia. Quem está no poder na Índia agora? Modi. Quem é Modi? Um representante da extrema-direita indiana. Como fez o Modi? O Modi distribuiu milhões de celulares entre o povo indiano, gratuitos, com aplicativo e tudo. Por que o Modi fez isso e hoje é o premier de lá? Porque sabia do poder dos algoritmos, do condicionamento e foi beneficiado com isso. Observem aqui o que diz aqui um jornalista americano, Fischer, na Máquina do Caos, o Max Fischer, que investigou sobre o Brasil, a questão dos celulares no Brasil. Pensam que os analfabetos não estão vendo isso, não estão tomando conhecimento? Olhe bem. Em regiões do Brasil onde o analfabetismo é grande, acredita-se que esse é o principal meio que as famílias usam para consumir notícias. Assistir ao YouTube, a fragmentos que subiam no WhatsApp, encaminhá-los a amigos e compartilhar em grupos de proporções avantajadas. Acordos com zero tarifa, que cobriam o carregamento de dados no aplicativo. Pessoas que não tinham como assistir ao YouTube podiam assistir. Vejam, os grupos do WhatsApp são o Google, o Facebook e a CNN. Dessas pessoas, todos em um único aplicativo. Quem copiava os vídeos eram usuários comuns. O que quer que ficasse em alta no YouTube e no Facebook tinha mais chance de reaparecer no WhatsApp via analfabetos, que eles estão tomando conhecimento das notícias via essas redes sociais, que estão aqui sabotando e combatendo o Congresso, como denunciou, ameaçando deputados, fazendo propaganda falsa, como denunciou o Lira, presidente da Câmara. Absurdo. E isso explica como foi eleito o senhor Bolsonaro e o que fizeram. Olha, é muito fácil ser independente, né? Autônomo, independente, mesma coisa. É muito fácil ser independente quando você recebe de graça do Tesouro Nacional mais de 2 trilhões em títulos públicos. O Tesouro Nacional emite os títulos e doa de graça para o Banco Central. O Banco Central não tem que pagar por esses títulos. Mais de 2 trilhões. Então, hoje, a nossa dívida interna, que está aí batendo nos 8 trilhões, mais de 2 trilhões são títulos doados ao Banco Central. Além de doar esses títulos para o Banco Central, o Tesouro Nacional paga juros sobre esses títulos doados ao Banco Central. Então, olha só, o Banco Central ganha juros, ganha títulos e ganha juros. E o que ele faz com essa bolada? Ele remunera, ele usa esses títulos e usa esses juros para remunerar a sobra de caixa dos bancos, a Bolsa Banqueiro. Que Bolsa Banqueira é essa? Nosso dinheiro, gente, dinheiro da sociedade, das pessoas, das empresas e dos órgãos públicos, que está depositado nos bancos, é um dinheiro da sociedade. Esse dinheiro teria que retornar para a sociedade em empréstimos a juros baixos. É isso que acontece no mundo inteiro. O que acontece aqui no Brasil? O Banco Central aceita que os bancos depositem toda essa sobra de caixa lá. E o Banco Central pega esses títulos que ele ganhou de presente do Tesouro e deixa com os bancos. Enquanto o dinheiro dos bancos está depositado aqui no Banco Central, o Banco Central deixa com eles os títulos como uma garantia e também para justificar a remuneração. Enquanto os bancos estão com os títulos, eles recebem juros diariamente. Aí eu pergunto para vocês, enquanto os bancos podem contar com essa remuneração diária paga pelo Banco Central sobre um dinheiro que sequer pertence aos bancos, vocês acham que eles vão correr risco em emprestar esse dinheiro para a sociedade? Fazer o dinheiro circular na economia, gerar emprego, renda, etc.? Eles só fazem isso a juros exorbitantes. Todos vocês podem entrar aí no aplicativo e simular o empréstimo bancário para vocês verem.
A taxa de juro mensal aqui no Brasil supera a taxa de juro anual da maioria dos países. A mensal aqui já é maior do que a anual na maioria dos países do planeta. Então, nós estamos vivendo uma distorção enorme. Por quê? O Congresso Nacional deu autonomia para o Banco Central. He said that if this man lives long, he will be a second Buddha.